Ó, o dólar veio testar os 4,95 na média de 200 período, encontrou um suporte aqui. Essa média que eu uso é a média de Wallace Wilder. Eu gosto de usar ela. Então eu estou usando a de 9, a de 50, a de 200 e a de 400. Né? A de 400 também foi testado. Tá aqui embaixo. E agora está testando a de 200. Por enquanto, entrou compra, né? Nesse teste, enfim. E ele está segurando, né, e voltando para dentro do canal de alta que ele está querendo formar. E por enquanto ele está dando compra, mas aqui é os níveis, né? Então tá 0,60, enfim, 0,54 agora, 0,48. O gatilho para compra aqui é acima de 1,50. Então é um indicador que eu criei. Então acima de 1,50 eu tô entrando na compra, né? Ele está me sinalizando, mas ainda não está dando uma compra. O nível aqui está baixo, então eu não estou considerando uma compra ainda. E ele segurou bem, né? Fez o teste aqui da média de 200, enfim. E agora está voltando para dentro desse canalzinho de alta aqui que ele está querendo formar, né? Em direção ao gap, né? Fechar o gap. Fechamento do gap. Vamos ver se vai fechar esse gap hoje. E eu estou de olho também no rompimento aqui, ó, dos 4,96. Então ó, já está chegando ao máximo projetado nos 15 minutos, ó, tá vendo? Então nós projetamos aqui, região dos 4,96, ele já está. E é isso, e a gente vai acompanhando o trade, ó, segurando agora na média de 9. O preço fechou acima da média de 9 e próximo da média de 50. O cruzamento da média de 9 com a de 50 é importante também. E a projeção do curto prazo é de alta, né? Tá vendo? Mudou. Então, indicador, ó. Essa é a situação atual. Então aqui, ó. Atual. Gráfico de 15 minutos, ó. Ó, situação atual. Então ele vai me mostrando o atual. Eu posso já entrar pelo atual quando o nível estiver alto, conforme eu calibrei aqui. Mas eu prefiro também a confirmação, ou seja, o fechamento dos 15 minutos, né? E por enquanto a projeção de curto prazo é de alta. E à medida que vai acontecendo o pregão, né? Aqui vai atualizando em tempo real. Então em real time eu tô. Olha lá, e tá tendo uma alta. Então tá confirmando. E o rompimento também, ó, dos 4,96. Tá rompendo, ó. Rompeu 4,96, já tá nos 4,97. Olha o nível aqui, ó, 0,71, ó. Entendeu? Então o nível também já tá aumentando. Com a projeção do curto prazo de alta, né, e a do longo prazo também. Então, por enquanto a projeção do dia tá só no início. O pregão ele é muito volátil, enfim. Então, à medida que os preços se movimentam, né, a projeção também ela se movimenta junto, né? Então, a princípio, né, são 18 minutos aí de pregão. Então, por enquanto, no curto prazo e no longo prazo a tendência é de alta. E ela está se confirmando. Ó. Tá tendo uma alta. Ela não rompeu, voltou de novo para os 4,96. E a média de que é a minha confirmação, né? Então, ó, compra ou venda. Aqui vai me avisar se eu devo comprar ou vender. Por enquanto nenhuma confirmação. Então, seguimos aqui monitorando o mercado através da nossa análise quant. E também olhando os gráficos, né? Muitas vezes no gráfico ele já dá até entrada, né? Ontem mesmo já deu um trade aqui, mas o nosso estudo quantitativo ele não apontou o trade, né? Dias anteriores o trade foi muito bom, não teve stop nenhum, seguindo esse estudo quantitativo. Então é conforme eu falei, né? A calibração da entrada. Então aqui ele está mostrando compra, enfim, mas não deu a entrada ainda para a gente entrar no trade e pegar essa volatilidade, seja na alta ou na baixa. Volatilidade forte, enfim, e também com uma relação risco-retorno mais favorável. Já começou a correção, não conseguiu romper os 4,96, está abaixo da média de 50, vindo testar a média de 9, enfim. Com essa correção que aconteceu aqui no indicador, ó, situação atual, venda, nível 0,17. Então eu vou vendo os níveis, né?
seja na compra ou seja na venda. Então não teve, a compra não foi confirmada e a venda também não. Então os níveis inclusive estão baixos, né? E por enquanto, eu acho que vai ficar oscilando aqui dentro desse range, né? Para mim os pontos importantes tá aqui. Para onde romper ele vai ganhar volatilidade e vai ganhar força no movimento. E ele tá bem volátil, ele tá testando esses extremos. Ó. Veio até buscar a máxima do dia anterior. Voltou de novo para dentro do range, né? Entre 4,96 e os 4,95. E o que está acontecendo aqui? Olha o aumento do volume. Volume forte na venda, né? E olha o nível. Tá vendo? 1.99, 2.05, tá forte. Então a situação atual se confirma aqui no nível de preço do indicador, no volume que está entrando e também na barra que está se formando. E olha que legal, deu trade. Curto prazo baixa, longo prazo baixa, nível de volatilidade atual está na venda. Aí o que acontece aqui, ó, a gente entrou. O stop, ele está acima desse mínimo projetado para os 15 minutos. Então eu tenho uma projeção mínima aqui agora, de acordo com essa volatilidade atual, ou seja, 4.957. Então acima disso já é o meu stop. E o meu alvo está aqui, ó, por enquanto, 4.938. E ele está vindo buscar. 10 contratos, ó, já está dando R$700, R$800 agora de lucro. Então deu trade, a planilha avisou, eu entrei aqui pelo nosso estudo quantitativo. O que aconteceu aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Ó, venda, mandou vender. Mandou vender, já era. Acionou a venda. E aí a gente vai controlar. Então ontem a volatilidade foi muito diferente do que está acontecendo hoje. Então o nosso estudo quantitativo ele ajuda o quê? Você pegar esses movimentos assim, ó. Tiro certo. Controle de stop, gerenciando o risco. De acordo com essa volatilidade, já tem essa projeção aqui. Então acima disso, acima da máxima projetada já é o meu stop. Eu já saio da operação, enfim. Mas ele está vindo buscar aqui, ó. Com uma tendência de baixa, ele está vindo buscar o mínimo projetado nos 4.938. Perdendo a média de 400 período também, ó, nos 4.946. Enfim, com certeza vai buscar aqui o nosso alvo, ó, R$1.000. R$1.000 em alguns minutos. 10 contratos. E o curto prazo ele está apontando o quê? Para baixa, né? Curto prazo baixa, longo prazo também baixa. Então, e aqui ó, continuamos no trade. O máximo projetado para os próximos 15 minutos está aqui na região dos 4.956. Se romper isso aqui, houve um aumento de volatilidade, enfim. E aí ele acaba acionando o nosso stop, porque nós estamos na venda. E o alvo mudou, né? Tá agora nos 4.937. Então o alvo da mínima aumentou, né? Então ele está indo renovar as mínimas e com a projeção até maior agora para buscar um fundo maior em relação ao que estava projetado anteriormente. Então continuamos no trade, perdeu a média agora de 400 também. Enfim, perdeu a mínima do dia anterior. E o nosso stop está aqui, ó, na máxima projeção dos próximos 15 minutos. Aqui está dando uma compra, mas ó, o nível está baixo. Então eu posso sair da operação agora também. Não preciso esperar o fechamento dos 15 minutos. Então quando eu ver que já está aumentando o nível de compra, como eu estou atuando na venda, se o nível de compra aqui ficar aumentando, isso vai mostrar no candle também. Ó, agora está vendedora. Mas aí, digamos que o nível de compra está aumentando, já está perto do meu stop. Aqui vai medindo. Então eu já posso sair agora, sem esperar o fechamento também dos 15 minutos. E ó, a venda continua. Projeção de curto prazo baixa, longo prazo baixa. Enfim, e a venda
Tá continuando. Então, aqui eu já resolvi sair da operação. O que que aconteceu? Ele chega na média de 400 período. Veio testar aqui, ó, segurou já, possível fundo duplo, né? Então ele já começou a entrar, compra. Uma região aqui de suporte também, essa média de 400. Ó, funcionou como suporte aqui. E também está funcionando aqui. Então, antes de alcançar o meu stop, eu já protejo o meu ganho. Já chegou no alvo aqui. Então deu venda, porque é muito volátil. E você pode proteger seu ganho e já sair da operação. Então você vai analisando o gráfico também, junto com o estudo quant. E agora, ó, você vê, ó, já está dando compra, nível de compra. Eu vou atualizar agora e vai mudar as projeções aqui, porque eu vou atualizar os 15 minutos que aconteceu. Que eu não atualizei. Eu vou atualizando, cada candle que vai se formando nos 15 minutos, ó, eu mudo também a máxima projeção para os 15 minutos e a mínima projeção. Então já teve uma mudança aqui, ó. Então agora, nos próximos 15 minutos, o máximo projetado está aqui na região dos 4.960. O mínimo projetado, 4.941. Então os 15 minutos vai passando, eu vou atualizando também essa projeção. Já não estou mais na operação, proteger os ganhos. Eu chegou aqui no alvo, nos 4.945 foi uma venda. Por quê? Por causa disso aqui, ó, região de fundo, né? Fez fundo aqui, média de 400, segurou, funcionou como suporte. E agora possível fundo duplo está se formando aqui, né? Então eu já saio da operação para proteger os ganhos, enfim. Entrei vendido no início do pregão, veio buscar o alvo. E a projeção ainda no curto prazo é de baixa e pro dia também é de baixa, por enquanto, né? Então é muito volátil o pregão, mas por enquanto as projeções são essas, né? Inclusive está tendo uma baixa agora, né? Então, os próximos 15 minutos, a projeção está dentro desse range aqui. Os 4.960 e os 4.941. E olha, ele está querendo perder essa região aqui de suporte, né? Então, o que está acontecendo com o nosso indicador? Ó, já está aumentando. Então, de repente, ele aciona até outra venda aqui, perdendo essa região aqui dos 4,94, que anteriormente funcionou como um suporte, né? Fez fundo aqui nessa região, depois foi buscar a sua máxima e agora está servindo como suporte por enquanto, né? Mas está perdendo já a média de 400, enfim, para tentar testar novamente as mínimas, né, nessa região, e de repente está até acionando um outro trade, uma nova venda, enfim, dependendo do nível de volatilidade aqui do nosso indicador. E ó, o mínimo projetado 4.937 foi atingido. A máxima projeção aqui está nos 4.955. Perdeu a média de 400. Tá vindo testar essas mínimas. E aquele stop anterior não foi acionado. A gente saiu do trade, hein? Nós saímos do trade com a projeção de baixa, tanto do curto prazo quanto do longo prazo. E ó, a volatilidade na venda, ó, aumentou bastante. E aqui o candle está confirmando. Enfim, ou seja, a projeção estava correta. Então no curto prazo é baixa, longo prazo também. Inclusive foi diferente do trade que eu mostrei aqui anteriormente. No outro trade que eu mostrei aqui, o que aconteceu? Nós seguimos o operacional da planilha, inclusive. Então aqui, ó, ela não mandou vender, eu acabei vendendo, saí do trade. Enfim, o ganho seria maior. Por quê? Eu não confiei na planilha. Não é que eu não confio, eu não segui, né, o operacional da planilha. Então,
Começou o viés. Por isso que é bom não ter o viés, tá vendo? O viés atrapalha. Começou a segurar aqui, o stop já estava quase sendo acionado. Para proteger o ganho, eu acionei a venda. Só que ó, aqui não mandou vender. Aliás, aqui não mandou, não deu sinal de compra, né? Então não deu sinal de reversão. Pelo contrário, ela estava mandando continuar na venda, né? Venda, tá vendo? Ó, não acionou compra. Então, hoje foi legal. Você vê como o operacional do estudo quantitativo ele funciona e ele retira o seu viés, né? Então o stop estava quase sendo acionado. Pô, vou proteger os ganhos. Região de fundo. Segurou aqui na média de 400 período, enfim. Já estava quase acionando o máximo projetado. Quase acionando o nosso stop, mas não foi acionado. Aí o viés fez o quê? A gente saiu da operação, ó. E aqui está falando o quê? Para continuar na operação. Então essa é a eficiência do estudo quantitativo. Ele acaba tendo uma assertividade muito maior do que você ficar olhando o candle. Os padrões que estão se formando. Aqui, ó. Por quê? Porque você ainda está trabalhando com a volatilidade atual e ainda fazendo a projeção. E aí a projeção está sendo assertiva. Desde o início que eu estou mostrando aqui, a projeção no curto prazo é de baixa. E a do dia também, por enquanto, é de baixo. Olha o nosso indicador aqui, ó. Que você já pode até entrar na venda já, ó. O nível está alto de venda. E olha o que está acontecendo com o candle, ó. Olha o tamanho dessa barra. E ela é medida aqui, ó, pela volatilidade. Então essa volatilidade ela acaba mudando, né? Mas aqui nós estamos também acompanhando em tempo real o que está acontecendo agora, a projeção do longo prazo, projeção do dia, enfim, longo prazo, né, que é o dia, e curto prazo, que é um período menor. Então assim, se não tivesse saído do trade, estaria com ganho muito maior. Então, ó, venda monstro, trade monstro. Então essa é a eficiência do estudo quantitativo. E aqui vocês viram que eu fiquei um pouco com viés e acabei, para você ver, o viés atrapalhou, né? Curto prazo, baixa, longo prazo, baixa. Indicador apontando por venda. O operacional não mandou sair da operação, não deu compra, continuar na venda. A disciplina. Aí o que aconteceu? Saímos da operação aqui nessa região. Olha o que aconteceu. A venda continua. E agora eu vou atualizar de novo e o mínimo projetado e a máxima projetada eu vou acabar atualizando aqui no gráfico. Então assim, o trade seguindo o sistema, ele retira esses viés, né? Porque além do viés de notícia, também tem o viés do operacional, que você acaba tendo pelos padrões que vai se formando no gráfico. E aqui não, você vê que esse trade ele se deu pelo sistema quant. Então pela nossa vídeo, só fazendo uma correção, né? Eu tinha falado venda. Nós estávamos vendidos, né? Então no caso nós saímos da operação. Então nessa região aqui saímos da operação e a venda ainda continua. Então não seguimos o sistema, tá vendo? Disciplina. Então o sistema ele funciona, ele é eficiente. É o segundo trade que eu estou mostrando aqui. Ontem não deu, inclusive. Esse sistema está configurado para fazer justamente esse tipo de trade. Então, dias atrás teve um trade parecido, inclusive com o mesmo padrão. E hoje ele está fazendo a mesma coisa. Então, assim, esse sistema ele foi desenvolvido através de uma análise quantitativa dos dados, né, de padrões. E através desses padrões identificados, ele foi criado esse nível aqui de preço, né? Então não é a volatilidade. Trade quantitativo, se orientando através dos dados e da análise desses dados, ele acaba melhorando a relação risco-retorno. Inclusive retirando o viés, né? Porque a análise aqui ela se dá através dos dados, né? Então entramos no trade por causa dos dados analisados. Reconhecimento de padrões, enfim, mandou entrar na venda, o stop não foi acionado, não deu compra em nenhum momento, a projeção
do curto prazo de baixa, do longo prazo de baixa. Isso pode mudar, porque os preços também mudam constantemente. Por isso mesmo que nós estamos também monitorando em tempo real a situação atual. E a relação risco-retorno ela acaba ficando muito mais favorável. E hoje acabamos não seguindo aqui o operacional e saímos do trade com ganho, mas saímos do trade, podia ganhar. Inclusive, ó, 10h30 acionou outra venda. Tá vendo? Outra venda acionada 10h30. Então a primeira venda aqui às 9h30 foi acionado, 10h30 outra venda. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. 9h30 venda, né? Não, aqui 9h30 nessa barra aqui, ó. Primeira barra, a terceira barra do dia já acionou venda. 10h30 foi aqui. 10h15, 10h30 aqui. Perdeu a média de 400 aqui, ó, já acionou outra venda. Então, 2 vendas foi acionada hoje e não teria sofrido o stop. Bom, por enquanto a projeção do dia é de baixa. Se mudar a projeção, eu entro aqui e atualizo para vocês, né? Mas a projeção por enquanto do dia é de baixa. E seguimos aqui monitorando o dólar, né? E os seus níveis de volatilidade. Ó, como que converge, né, o estudo quant com um gráfico? A mínima projeção dos 15 minutos que eu tinha feito no dia anterior, né? E a máxima, ele rompeu a máxima, mas não conseguiu fechar, né? Então não teve esse rompimento, foi um rompimento falso. Não teve fechamento acima desse 4.970. E aí o que aconteceu? Ele veio testar essa mínima aqui nos 4.956. O fechamento se deu abaixo dessa mínima. E aí aconteceu o que eu tinha falado no dia anterior? Ficar de olho nesses extremos, porque o rompimento deles iria gerar volatilidade. Nesse caso gerou volatilidade para baixa, né? Então teve esse rompimento e a volatilidade aumentou a partir desse candle e o mercado começou a renovar as suas mínimas. Perdeu a média de 200 também em período, nos 4,95, região importante, média móvel de 200. Veio testar aqui a média móvel de 400 períodos. Por falta de disciplina, nós saímos do trade. Nós estávamos aqui com venda, inclusive a planilha projetando o decorrer do dia, né, o longo prazo, uma baixa, e também no curto prazo, uma baixa. Ou seja, o viés aqui atrapalhou. No caso, né, foi uma região que segurou aqui, né, os 4,94. Fez fundo e aí começou a ameaçar também um fundo duplo. Nosso stop estava próximo. A cada 15 minutos esse stop também é ajustado, mas na ocasião aqui ele estava se aproximando do nosso stop. Então, para proteger o ganho, nós saímos da operação, né? No dia, conforme nós tínhamos projetado, o dólar tendo uma queda de 0,93. Então nossa projeção de longo prazo também foi assertiva. Logo no início do pregão nós estávamos projetando um dólar para queda num período curto, ou seja, o gráfico de 15 minutos também queda, e a projeção longa do longo prazo também com uma queda. Então o estudo quant apontou pelas vendas, mostrou que o dólar estava com um viés mais para baixo e acionou os gatilhos na venda no gráfico de 15 minutos. Então toda essa venda aqui que você está vendo no gráfico, a nossa planilha ela acabou, né, sendo acionada para operar na venda. Não tinha comentado, né? A mínima do dia anterior ele também foi perdida. Então, gráfico agora mostrando venda, o estudo quant apontando também por vendas, enfim. E hoje o dólar, quem operou na ponta vendedora, conseguiu ter algum lucro aí no trade, né? Por enquanto o dólar com a projeção no curto prazo de baixa e no longo prazo também. Inclusive no longo prazo o nosso indicador aqui está nos níveis mais altos. Então provavelmente o dia vai estar tendo essa queda do dólar, né? O dólar com uma queda.
Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso estudo Quant, do modelo que nós estamos utilizando para fazer day trade no contrato futuro do dólar. Enfim, esse indicador foi criado através de uma análise de dados e os trades estão sendo realizados conforme o indicador quantitativo aponta, né? Então, quando ele manda vender, nós vendemos. Quando ele manda comprar, nós compramos. Com exceção de hoje, que não... Assim, vendemos também, entramos na venda, tivemos lucro. Porém, por falta de disciplina, nós saímos do trade quando o nosso estudo quant... Continuando, né? Nós saímos do trade quando o nosso estudo quant estava apontando por continuidade no movimento de baixa. Então, o movimento de baixa estava forte, e tanto é que ele continuou. Enfim, todo esse processo eu tô mostrando agora com pregão em andamento, são 1h04. Então toda essa venda que se deu no período da manhã eu mostrei aqui para vocês, né? Então é isso, pessoal, um forte abraço a todos e fiquem na paz.